Senhor está na casa, o Senhor se faz presente. E eu estou feliz porque através da vida do pastor, Deus confirmou essa palavra que o Senhor estava vindo ministrando no meu coração. Então eu já me alegrei. Eu queria que você fechasse seus olhos junto comigo novamente. Aleluias. Eu sei que o Senhor já está na casa. Eu sei que o Senhor já falou no meio dos louvores, através da vida do pastor. E eu já me sinto abençoada até aqui. Mas eu creio que o Senhor tem algo para falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Então vamos levantar um clamor juntos como igreja, como noiva, como uma noiva apaixonada, como uma noiva sedenta pela palavra, como uma noiva que não saiu de casa em vão, mas como uma noiva que precisa ouvir a voz do Senhor. Então vamos orar, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Eu te agradeço, Pai, por cada ovelha que o Senhor chamou com amor, com cuidado, com zelo para esse lugar nessa noite, Pai. Eu sei que cada um de nós é escolhido, Pai, aqui nessa noite, nesse lugar, Pai, para ouvir esta palavra. Papai querido, eu me coloco à tua disposição. Deus, e eu bem sei que o Senhor é um Deus, ó Pai, que quebra protocolos, que quebra barreiras, Pai. E eu estou cansada de fazer da minha maneira, então eu quero, Senhor, fazer nesta noite da tua maneira. Por isso eu te digo, ó Pai, o Senhor tem liberdade para falar, para trabalhar. Papai querido, eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou em amor. Papai querido, eu te peço nesta hora, Pai, que os teus anjos, Pai, com a espada desembainhada, estejam sobre esta igreja nesta noite, trabalhando ao nosso favor, ó Pai, impedindo, Pai, Deus, que todo mal, Pai, possa alcançar a vida da tua igreja. Papai querido, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço e eu te peço, ser conosco, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em 2 Samuel, capítulo 24, no verso 22. O pastor mencionou essa palavra há alguns dias no momento do ofertório. E antes do pastor falar aqui, o Senhor já tinha falado comigo nessa palavra em casa, mas algo muito superficial, algo muito rápido. E eu já vinha estudando há algum tempo para a palavra de hoje. E aí o pastor trouxe essa palavra no culto, no momento do ofertório. E outro dia eu fui orar, há poucos dias, na verdade, atrás. E aí o Senhor novamente me lembrou desta palavra. E eu falei, ai meu Deus, mas parece que está tão em cima da hora. Mas eis-me aqui. E eu entendi que eu acredito que essa é a vontade do Senhor para essa noite. E depois do que o pastor ministrou aqui no começo do culto, o Senhor assentou mais uma vez ao meu coração. Então vamos ler no verso 22, que disse assim: Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome então prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: Não. Porém, por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre toda Israel. Amém? Podem tomar seu assento. Aleluia, nós lemos aqui a partir do verso 22, mas para que você entenda, eu vou voltar ao início, lá no capítulo 24, que a palavra do Senhor diz que Deus estava irado com o povo de Israel novamente. E a palavra diz que Deus levou em si Davi a fazer uma contagem do povo de Israel e de Judá. E quando fala de contagem, nós vamos lendo aqui no decorrer do capítulo que era algo errado, que era considerado um pecado. Porque contar o povo, na verdade, significava que o rei estava levantando o número de pessoas capazes de guerrear.
significava que o rei estava sendo autossuficiente. Ele estava indo lá e contando quantos soldados ele teria para contar no dia da batalha. E isso, desde a lei de Moisés, era considerado um pecado, porque se ele estava contando o povo, significava que ele estava confiando no seu exército e não no Senhor, e não no Deus vivo. E isso revelava falta de fé. Então, Davi pediu ao chefe militar, Joabe, fazer a contagem do povo. E aí eu quero que você já entenda, comece essa palavra entendendo, que quando nós contamos os nossos recursos, quando nós contamos com aquilo que está diante dos nossos olhos, significa que nós estamos confiando na nossa capacidade, no nosso intelecto, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós vemos, e o Senhor quer que você confie nele. Então Davi ali, ele estava mandando contar a quantidade de homens. Davi estava querendo contar qual era o tamanho do exército dele. Isso não agradou o coração do Senhor. Joabe logo percebeu que aquilo era um pecado, mas a palavra diz que a palavra do rei prevaleceu. Então Joabe saiu e foi fazer a contagem do número de pessoas, do número de homens. Só que a palavra conta que quando Joabe retornou com a resposta para Davi, com o número de homens que Davi tinha, a palavra fala que o coração de Davi doeu. E isso já começou a chamar atenção no meu coração, porque a palavra, quando nós vemos aqui que fala que o coração de Davi doeu, significa que Davi, ele se arrependeu. E o pecado precisa continuar doendo no nosso coração. O pecado continua sendo pecado, e quando nós erramos ainda precisa doer em nosso coração. Então Davi, mesmo sendo rei, quando o homem chegou com o número de pessoas conforme ele tinha pedido, o coração doeu. A palavra diz que Davi se arrependeu. Só que quando nós continuamos aqui a leitura, nós vemos que o Senhor não deixou de ensinar Davi. Ele pediu perdão, o Senhor perdoou, o coração dele doeu, ele se mostrou arrependido, mas o Senhor não deixou de ensinar, não deixou de disciplinar, não deixou de corrigir. E é assim que o Senhor faz com quem Ele ama. A gente erra, Ele nos perdoa, mas Ele continua nos ensinando, nos disciplinando, nos corrigindo em amor. E aí a palavra fala que veio um castigo sobre aquele povo. Se você ler mais detalhadamente, você vai ver que o Senhor permitiu que Davi escolhesse o castigo, e Davi fala que prefere cair nas mãos do Senhor. E aí quando aquele castigo está, aquela destruição está sobre o povo, Davi começa a se humilhar. E Deus manda o profeta diante de Davi, o profeta Gade, e a ordenança do Senhor para que aquele castigo cessasse, para que a morte, a destruição acabasse, era para Davi construir um altar na eira de Araúna, ou seja, no lugar ali de malhar cereais, cujo dono, proprietário era Araúna. Então a ordenança era: Davi constrói um altar de adoração ao Senhor na eira de Araúna. E aí quando Davi se apresenta a Araúna se prostra e fala assim: o que o Senhor quer, meu rei? O que o Senhor está fazendo aqui? E aí Araúna espera a resposta do rei, e o rei fala: eu vim aqui para comprar uma eira, a sua eira, para construir um altar ao Senhor. Imagina que o rei faz um pedido, e Araúna, a gente não pode desprezar a bondade, a generosidade de Araúna, e ela fala assim: olha, rei, eu vou te dar o que você precisa, então eu vou te dar bois, eu vou te dar trilhos, eu vou te dar eira, eu vou dar o que você precisa para fazer esse sacrifício. E aí a resposta de Davi foi uma resposta digna de alguém que era segundo o coração do Senhor. Era alguém digno que amava o Senhor. E ele fala: olha, eu não quero, eu vou comprar esta eira, porque não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Entenda que se não te custar nada, não é sacrifício. Entenda que se não há um preço a pagar, não é sacrifício. Entenda que se for fácil
fácil para você fazer, não é sacrifício. E Davi entendeu isso, e ele falou: meu Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou, e Ele merece que eu entregue um altar com tudo que eu tenho. E aí a palavra fala que Davi, ele resolveu comprar, e ele efetivamente comprou aquela eira. E sabe que nós, como igreja, estamos vivendo um tempo difícil. Eu acho que tem sido um tempo muito desafiador, porque nós queremos servir ao Senhor desde que não nos custe nada. Nós queremos servir ao Senhor desde que o preço para isso seja baixo. Nós queremos servir ao Senhor desde que o investimento seja pequeno. Nós queremos servir ao Senhor desde que o preço seja barato, que nos custe pouca coisa. Que o tempo investido seja pequeno, que o sacrifício não seja tão árduo. Nós queremos servir ao Senhor desde que nos custe pouco. Desde que nos custe pouco. Mas eu me alegro e aprendo com Davi, que era um homem centrado, um homem temente a Deus, um homem realmente digno de ser chamado homem segundo o coração de Deus. E ele fala: olha, não, eu não quero, eu vou comprar, porque eu quero oferecer ao Senhor algo que me custe, algo que para mim tenha um valor, que tenha um custo. E nós temos vivido um tempo que as pessoas só querem fazer aquilo que é mais fácil para elas. As pessoas só querem fazer aquilo que é mais cômodo para elas. As pessoas só querem fazer aquilo que elas já têm aptidão para fazer. Estão entendendo o que o Senhor está dizendo? As pessoas querem fazer aquilo que elas já sabem fazer, aquilo que elas têm habilidade para fazer, aquilo que é fácil para fazer, aquilo que custa muito pouco. E o Senhor está nos chamando de volta ao sacrifício. O Senhor está nos chamando de volta à essência. Quantas pessoas estão até negando de pregar a palavra, porque sabem que para subir no altar tem que acordar cedo, tem que levantar de madrugada, tem que sacrificar. Quantas pessoas estão dizendo não para as coisas do Senhor, porque sabem que precisa de renúncia, que precisa de tempo, que precisa abrir mão de coisas. E tem sido tão fácil a gente dizer não para o Senhor, não para as coisas de Deus. Pessoas que têm deixado de estar à frente da intercessão, porque sabe que para interceder tem que abandonar um pouco a sua vida, o seu eu, o seu egoísmo, para vir orar pela igreja. Pessoas que estão deixando de viver o ministério chamado do Senhor, porque sabem que precisam abrir mão de algo, porque sabem que tem um preço a ser pago, mas está mais fácil fazer aquilo que é mais fácil. Aquilo que é cômodo, aquilo que não custa nada, aquilo que é fácil, sabe, para a gente fazer. Aquilo que a gente está acostumado a fazer não precisa de sacrifício. Aquilo que a gente já nasceu com um dom, com um talento natural, não precisa de sacrifício, sabe? E mais do que aqueles que dizem não para fazer, tem aqueles que fazem, mas entraram no modo automático. Que sabem que é fácil fazer, que sabem que nasceram com talento para aquilo, que sabem pregar, que sabem cantar, que sabem dançar, que sabem orar, que sabem interceder, que sabem fazer as coisas, que sabem limpar a igreja, que sabem fazer tantas coisas para Deus. E aí acha que porque sabe fazer, não precisa mais sacrificar. Que acha que porque sabe fazer, não precisa mais pagar o preço. Que acha que porque tem aptidão para fazer, que nasceu com talento, ou que se acostumou a fazer isso, não precisa mais pagar um preço. E o Senhor não merece qualquer coisa, o Senhor merece algo que nos custe. Algo que custe nosso tempo, nossas lágrimas, nosso sacrifício, nosso corpo, nossa renúncia. Davi sabia que ele tinha pecado, que ele tinha errado, que ele tinha sido autossuficiente, e ainda assim as mãos do Senhor continuaram estendidas sobre ele com misericórdia. Ele sabia de onde o Senhor tinha tirado ele, por isso que ele sabia que não era qualquer coisa que o Deus dele merecia. Aleluia, aleluia. Sabe que Araúna foi um abençoador
Araúna foi alguém que se dispôs a ajudar, que se dispôs a dar tudo para Davi fazer o sacrifício. E a gente não pode menosprezar a ajuda, a bondade, a generosidade de Araúna, porque ela deu ali, ele deu o que tinha. E nós não podemos desprezar essa generosidade, mas entenda, Araúna foi um abençoador, mas quem entregou o sacrifício, quem pagou o preço foi Davi. E Deus, Ele envia ajudadores, Deus, Ele nos envia abençoadores, Deus envia pessoas às vezes para prover algo para nós, para nos ajudar, para ser um facilitador na obra. Hoje eu olho alguém que pode cuidar do Theo para mim, isso para mim já é um facilitador, para eu estar fazendo a obra. Deus envia pessoas para abençoar o seu ministério, para alavancar o que você tem para fazer para o Senhor. Deus envia ajudadores, mas quem paga o preço é você. Deus pode enviar pessoas, intercessores para te ajudar, pode enviar pessoas para orar por você, pela sua família, pela sua casa, mas quem paga o preço é você. Para de terceirizar, quem paga o preço é você. Quem paga o preço é você, ainda precisa ser você. E sabe que de certa forma, Araúna já tinha dado o terreno. Ele já falou, tá aqui. Ele já tinha dado o terreno. Então Davi já tinha o recurso necessário. Davi já tinha o recurso necessário para construir aquele altar, para edificar aquele altar. E eu creio sim, como já ministrei aqui várias vezes, que nós temos que trabalhar com os recursos que nós temos, que nós temos que servir com aquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas mãos. Eu creio verdadeiramente nisso. Eu creio que nós temos que trabalhar com os recursos que nós já temos, sabe? Igual como aquela viúva que, quando o profeta perguntou o que ela tinha, ela falou, eu tenho somente azeite. E ela entregou aquilo que ela tinha somente o azeite. Mas quantas pessoas têm o azeite, têm o vasilhame, têm o recurso e está dizendo para o Senhor que não tem nada, ou está dizendo para o Senhor que tem muito pouco, quando na verdade tem mais coisas escondidas aí que o Senhor derramou, e você está dizendo, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Trabalhe sim com os recursos que você tem. Mas aqui Davi, ele já tinha o recurso, mas ele sabia que ele tinha mais para entregar para o Senhor. Ele sabia que ele tinha o recurso, mas ele tinha como comprar aquela eira em honra ao Senhor. Ele já tinha o recurso, mas ele sabia que o Senhor merecia mais dele. Sabe, trabalhe com o recurso que você tem, mas entregue para o Senhor verdadeiramente o seu melhor. Verdadeiramente tudo que você tem. Sabe, e uma vida sacrificial, uma vida de sacrifício, não é você entregar o que você não tem. Não é você fazer para o Senhor com o que você não tem. Mas é no seu coração você ter a certeza que você fez tudo quanto você podia. É no seu coração você saber que você entregou o seu melhor. É no seu coração você saber que com o seu pouco tempo você conseguiu fazer para o Senhor. É no seu coração você saber que mesmo no cansaço você entregou o seu melhor. É no seu coração você saber que mesmo que você às vezes teve ali pouco tempo, você teve que se ajustar para fazer algo, mas foi o seu melhor. Como a oferta daquela viúva não era muito, mas o Senhor sabia que era tudo que ela tinha. E o Senhor sabe exatamente tudo que você tem. O Senhor sabe exatamente tudo que está escondido. O Senhor sabe se você só tem um pouco de azeite, ou se você já tem o azeite, o vasilhame, se você tem muita coisa para entregar. Então para de dizer não para o Senhor por não querer pagar o preço. Por não querer pagar o preço para servir. O Senhor quer levantar esta igreja, queridos. Aleluia, aleluia. O Senhor tem aqui pessoas a qual Ele já derramou muitas coisas. Muitas coisas. Mas tem sido mais fácil, mais cômodo dizer não. Tem sido mais fácil não querer pagar o preço. E tem coisas, queridos, que nós ganhamos do Senhor de graça.
Muitas coisas o Senhor nos dá de graça, mas tem coisas que nós temos que pagar verdadeiramente o preço. Tem pessoas que querem ver o seu casamento transformado, mas não quer mais pagar o preço. Tem pessoas que querem ver a sua família transformada, restaurada, mas não consegue pagar um preço pela família. Tem pessoas que querem ver os filhos na casa do Senhor, mas não conseguem mais pagar o preço de oração, de jejum, de entrega, não consegue. Sabe, a gente parece que não quer fazer mais nada que o preço seja alto. A gente não quer fazer mais nada que nos custe caro. Sabe, queremos viver esse avivamento como nós falamos aqui um ano inteiro, mas não quer pagar o preço de oração, de renúncia. Sabe, quer fazer as coisas para o Senhor, mas não consegue renunciar ao pecado, não consegue pagar o preço de uma vida de santidade. Aleluia, aleluia. Tem muitas coisas que Deus nos deu gratuitamente. Porque Deus é bom, Deus é generoso. E Ele deu muitas coisas para nós. Mas tem coisas que a gente tem que pagar o preço. Uma delas o pastor já ministrou aqui hoje, que é a graça. A graça, queridos, não é de nós, não foi algo que você fez, não foi algo que você mereceu. É dom de Deus, gratuito, abundante. Você não precisou fazer nada e você recebeu. Sabe, Deus deu, lá em João 3,16 diz que Ele deu o único filho, seu filho unigênito por amor. Ele deu, você não fez nada para merecer, Ele simplesmente te deu. Aleluia. Ele nos deu a vida. Você levantou hoje, você está aqui, você está respirando. Não é porque você foi uma boa pessoa, não é porque você fez algo, é porque Ele é misericordioso e Ele te deu isso sem você pagar um preço por isso. E você está vivo. Aleluia, aleluia. Mas existem coisas que nós temos que pagar o preço. Não tem por onde correr, nós temos que pagar o preço. E aqui eu não estou falando de coisas materiais, pagar o preço para conquistar um emprego, comprar um carro, uma casa, não. Eu estou falando de conquistar coisas no reino dos céus, que é mais precioso do que qualquer coisa aqui nessa terra. Eu estou falando de pagar o preço para receber bênçãos espirituais que o dinheiro não compra, que o homem não dá. Aleluia. E a primeira coisa, que eu acho que eu vou me ater a essa coisa hoje, lá em Mateus capítulo 5, no verso 13. A primeira coisa que vai te custar é a própria vida. A primeira coisa que vai te custar, o preço que você vai ter que pagar, é com a sua própria vida. A palavra diz em Mateus 16:24 que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Não é mais você, é Cristo. É a vida dele em você que precisa reinar. E aí quando eu penso que eu preciso viver a vida do Senhor em mim, refletir Jesus em mim, que a minha vida precisa ser um preço, precisa ser um sacrifício. Eu sou levada lá em Mateus 5:13. Eu sou levada, eu me lembro lá do Sermão do Monte, onde Jesus, ele nos dá uma identidade. Jesus, ele diz o que nós somos, porque se nós somos discípulos dele, nós estamos nesta palavra que diz: vós sois o sal da terra. Aleluia, deixa eu abrir aqui. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Entenda que Jesus, ele faz essa declaração dizendo: você é o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois, assume, querida, essa identidade. Assume com a sua própria vida, que é esse o preço que Jesus quer de você nessa noite, de ser sal e de ser luz. E quando Jesus, ele fala da terra e do mundo, são dois ambientes totalmente capazes de ser transformados pelo homem.
Sabe, quando a gente fala de terra, pode ser terra de planeta, terra de chão, terra de solo, é um ambiente que o homem é capaz de transformar. E Jesus está falando, você é o sal dessa terra e a luz desse mundo. Você tem poder para transformar ainda esse lugar. E sabe que quando fala de sal da terra e luz do mundo, Jesus ele escolhe 2 elementos, o sal e a luz, que são 2 elementos capazes de mudar totalmente o meio. Se a gente pega um pouco de sal e coloca num prato de comida, meio que estava ruim, que estava sem gosto, muda. Aquele prato não é mais mesmo quando a gente coloca o sal. Mas sabe o que é engraçado? E quando a gente prova comida, ninguém fala assim, que sal gostoso. A gente prova e fala, a carne está gostosa, arroz está gostoso. Ninguém vê uma presença discreta, mas ela está ali. E quando ela não está, o ambiente percebe. Porque o ambiente é transformado pelo sal. O sal, ele muda tudo. E sabe que o sal, ele tem poder para salgar, para temperar. Ele tem poder também de conservar alimento. Ou seja, um sal, você sendo sal na vida de alguém, além de mudar, de transformar, você conserva aqueles que estão ao seu lado, para que eles se mantenham na estatura de Cristo. O sal, ele tem poder curativo. As águas do Mar Morto, as pessoas se banhavam lá para se curar, porque eram água salgada. Você ainda, por meio de Jesus Cristo, ainda pode levar cura. E a palavra fala, você é o sal da terra. E sabe que tem algo que tem que nos causar temor, porque fala que se o sal não salgar, se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o sal não salgar, ele só serve para ser pisado. Jesus não fez essa declaração em vão. Antigamente, na época de Jesus, o sal era um elemento muito importante e era usado também no templo, lá nas ofertas. O sal tinha ali uma simbologia e também para conservar ali as ofertas. E o sal, ele vinha lá do Mar Morto e aí ele era ali na hora da entrega, uma parte era para comercializar, para virar tempero, e uma parte era mandado para o templo. Só que naquele descuido, às vezes, do transporte, um transporte que não é como hoje, todo preparado, às vezes o transporte sofria ali algum descuido e parte daquele sal caía no chão. E quando esse sal caía no chão, ele se misturava ali com a terra. E quando era misturado, eles tinham que ensacar esse sal e guardar aquele sal no templo. Era um sal que foi misturado ali com a terra e ele era guardado. E aquele sal só saía dessas sacas na época de inverno, que vinha a neve, que vinha o frio. E aí ele era usado, sabe para quê? Para ser colocado assim no chão e aí derreter o gelo. E aí as pessoas pisavam em cima para não escorregar. Era para isso que era usado o sal, que era misturado com a terra. Então Jesus está dizendo aqui, se você não fizer o papel de sal que eu te chamei para fazer, você só serve para ser pisado. Você só serve para ser pisado. O sal precisa fazer papel de sal. Está entendendo, igreja? Sal tem que fazer papel de sal. Aleluia. E quando fala, nós somos a luz. Nós somos a luz. E sabe o que é interessante? Que eu lembrei até do presbítero Lamartine, do irmão Ariel, que é eletricista. A luz, ela muda totalmente o ambiente. Lamartine que me aguentou, que eu coloquei tanta luz naquela casa. Mas hoje, a luz tem uma função tão importante que as projetistas fazem os desenhos da casa já contando com a iluminação. Por quê? A iluminação, ela muda toda a casa. Um móvel que está ali sem vida, está sem graça, você joga um feixe de luz, pronto, mudou. Hoje colocam uma iluminação amarela, que eles falam que fica mais elegante. Então, assim, não tem como o ambiente ficar sem luz. A luz, ela muda. A luz, ela transforma. E quando a gente fala de transformação, de transformar o ambiente, a nossa mentalidade primeiro precisa ser transformada. E nós precisamos viver verdadeiramente aquele amor, a qual foi ministrado no culto de jovens, que nós fomos selados por esse amor, nós somos transformados. E aí, mais do que palavras, nós passamos a entender que as pessoas olham o nosso comportamento.
Mais do que as palavras, as pessoas aí do mundo, elas olham para a nossa conduta, para o nosso comportamento. Então, entenda que nós precisamos viver de tal forma que as nossas palavras se somem ao nosso testemunho. Entenda que é a nossa conduta, o nosso jeito de andar que vai sustentar a palavra. É a sua conduta, o seu comportamento que sustenta a palavra. E se a sua conduta não andar alinhado com a palavra ela é descredibilizada. O evangelho, ele é descredibilizado quando a sua conduta, quando o que você fala, mas a sua conduta não está alinhada com o que você está dizendo. E aí o evangelho, ele é descredibilizado. Então nós precisamos andar de tal forma que as nossas palavras, que a nossa pregação ande alinhado ao nosso comportamento, porque nós carregamos uma responsabilidade pelo evangelho. Nós não estamos aqui à toa, nós precisamos zelar pelo evangelho do Senhor. E mais do que falar, é a nossa conduta que vai sustentar a palavra. E pode acreditar que quando não sustentar, é o evangelho do Senhor que vai ser descredibilizado. Então que você entenda que você precisa zelar pelo nome do Senhor, pela palavra do Senhor. Porque as pessoas, antes de te ouvir, elas te veem, elas olham para você. E às vezes você fala, meu Deus, mas como eu vou falar de Jesus para aquela pessoa? Como eu vou chegar até aquela pessoa e falar de Jesus na escola, no trabalho? Parece uma barreira tão grande. Se você não souber como falar, revela o amor de Jesus que há em você. Você não precisa ser um grande pregador, você não precisa ser uma grande missionária, você não precisa ter uma função, um cargo na igreja, coisa nenhuma. Você só precisa refletir a luz de Jesus através do seu comportamento. Sabe que o maior caminho para as pessoas te ouvirem é através do amor. O amor continua abrindo caminho e a igreja do Senhor se esqueceu. O amor continua abrindo caminho para as pessoas ouvirem você falar de Jesus. O amor ainda é a porta aberta para as pessoas verem esse comportamento em você e quererem te ouvir falar de Jesus. E sabe que isso é muito real. E eu vejo isso, estava estudando a palavra e me lembrando na escola, que sempre quando eu chego, que vai começar um ano letivo, né? Eu, antes de derramar matemática, estudo, conhecimento, livro na vida deles, eu me apresento para eles, eu mostro quem eu sou em Cristo Jesus. Eles olham para mim, eles veem que eu não sou e não posso ser uma professora comum. E através do amor, ali o caminho é aberto. Através do amor de Jesus, o caminho é aberto. E o caminho se abre tão largamente que não é só para eu ensinar a matéria, eu ensino a matéria. E eles ainda querem ouvir eu falar de Jesus. Aleluia! E sabe que aconteceu algo há uns dias atrás, que o Espírito Santo me ensinou, me corrigiu, que é assim que ele faz com a gente cobrado. E estava acontecendo na escola, né, uma situação que na sala dos professores, os professores estavam reclamando, né, falando de uma forma geral, que estava disciplinado, que os alunos estavam bagunçados, que a escola estava uma bagunça, e eles estavam reclamando na sala dos professores. E quando eu percebi, eu já era um sal misturado na terra. Quando eu vi, eu já estava ali no meio da conversa e também reclamando, ou também falando, ou também pensando. E eles falavam assim, nossa, tem professor que é muito bonzinho. E aí eu já vi que de ouvir e absorver isso, eu já estava querendo mudar quem eu era na sala de aula. E o Espírito Santo falou assim para mim, ei, professora de matemática tem um monte que é melhor do que você não está entendendo, que é muito melhor do que você. Eu te coloquei lá para um propósito, eu te coloquei lá, eu te chamei para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Professora tem um monte, ei, se levanta como sal e como luz. Nossa, mas, gente, eu levei uma paulada, mas foi uma paulada que eu fiquei tão angustiado o dia inteiro. O dia inteiro eu chorei. Eu falei, Senhor, me perdoa. O Espírito Santo me fez lembrar de como Ele me chamou, de como Ele colocou naquele lugar.
E aí eu falei, Senhor, eu sei que não foi por mim, eu sei que tem um propósito. Então o Senhor não me chamou para ser igual a eles, não me chamou para concordar com eles. O Senhor falou, filha, é do meu jeitinho, é com o amor que continua abrindo caminho. É com o amor que continua abrindo caminho. Sabe, professor tem um monte que é melhor que você, que seria bem mais colocado que você nesse concurso, mas eu te chamei, eu te coloquei lá para ser sal da terra e luz do mundo. E é assim que o Senhor nos levanta nos lugares. Vocês passam às vezes para trabalhar em casa, os meninos que trabalham na casa às vezes das pessoas, às vezes vocês nem entendem por que estão lá. Vocês estão lá para ser sal da terra e luz do mundo. Vocês que lidam com clientes, as pessoas passam por você, entenda, a gente não pode ser uma pessoa na igreja, ter um comportamento diferente lá fora. A nossa palavra é sustentada pela nossa conduta. As pessoas só vão nos ouvir. Ninguém quer ser discipulado por quem eles não veem amor. Ninguém quer ouvir, ninguém quer aprender com quem eles não veem amor. E a igreja do Senhor precisa voltar a essa essência. Sabe, da mesma forma que nós vimos lá no culto, que nós fomos selados no culto de jovens, com esse amor, agora esse amor precisa começar a frutificar através de nós. Esse amor já está em nós, você foi selado, teve pessoas que foram curadas aqui porque tinham dificuldade, não conseguiam entender essa paternidade de Deus, e agora é hora desse amor começar a frutificar. É hora desse amor começar a frutificar. Chegou a segunda parte da ministração lá do pastor, de começar esse amor a fazer através de você. Em você ele já fez, agora é através de você. Aleluia. Então, o maior preço que nós podemos pagar para Jesus é com a nossa própria vida. Quer entregar algo para o Senhor que tenha um preço alto? Começa com a sua vida. Começa sendo um bom testemunho. Começa a falar e viver o que você fala. Se você tem dificuldade de se disponibilizar para o Senhor para pagar um preço por algo que você necessita, hoje é noite disso. Hoje é noite disso, porque nós precisamos avançar em fé. Avançar para o reino de Deus. E eu sei que cada um tem recursos diferentes disponíveis, tempos diferentes, talentos diferentes, mas o Senhor não quer que você faça só o que é fácil para você. O Senhor não quer que você faça só o que é cômodo para você. Chega de fazer só o que não te custa nada. Fazer as coisas para Deus é assim. Às vezes a gente não quer fazer. Vocês acham que eu estou falando isso para vocês, mas para mim, quantas vezes a gente pensou em desistir, em retroceder. E eu falei, peraí, eu só quero fazer para o Senhor o que não custa nada. O que é fácil para mim, o que eu não preciso abrir mão de nada, o que eu não preciso deixar o meu filho, o que eu não preciso sacrificar, o que eu não preciso gastar tempo, aí é fácil. É fácil falar para o pastor, eu não vou pregar, porque eu sei que para pregar eu vou ter que deixar a Netflix de lado, vou ter que acordar de madrugada. Eu quero a salvação da minha família, tá bom, você ainda ora, você ainda jejua de verdade pela sua família? Ou você entrou numa zona de comodismo? E você que não abandonou seu ministério, que ainda limpa a igreja, que canta, que prega, que faz qualquer coisa, que dança, você entrou no modo aí automático? Eu faço porque eu sei fazer? Eu faço porque o Senhor já derramou esse talento? Eu faço porque eu tenho aptidão para falar, para arrumar, para qualquer coisa que a gente for fazer? O Senhor quer que você volte a pagar o preço. Ele sabe o que tem aí escondido. Ele sabe. Ele sabe quando Ele te pergunta. Não adianta você falar que você só tem um vasilhame, se você tem um vasilhame, se você tem azeite, se você tem tanta coisa aí para entregar. Amém? Nesse momento eu queria te chamar para vir aqui na frente, como igreja. E saibam que eu recebi, tá? Essa palavra. Recebi. E fui muito instruída, muito disciplinada pelo Espírito Santo. E quando a gente é disciplinada, aí a gente sente o amor do Senhor. Porque aquele dia na escola, eu chorei, aquilo acabou com o meu dia. Eu fui para casa tão angustiada, mas eu vi que o Senhor ainda me ama.
Por isso que Ele me ensina. Por isso que o Senhor ainda te ensina. Sabe por quê? Porque Ele te ama. O Senhor só tem prazer em ensinar porque Ele ama. E Ele quer te deixar na estatura perfeita. Ele quer que você pare de preguiça, de falar que você não consegue, falar que você não tem medo e se dispor a fazer. Aleluia. Aleluia. Vamos orar ao Senhor e o Matias vai louvar. Aleluia, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Eu quero, Pai, nesta noite, e eu já profetizo em nome de Jesus para a tua igreja, que haja em nós um coração como o de Davi. Um coração que, por mais que já tenha recursos, sabe que algo é necessário sacrificar ao Senhor. Que sabe que é preciso pagar um preço. Que tem coisas que o Senhor nos dá de graça, mas tem coisas que verdadeiramente precisamos pagar um preço. Papai querido, nos levanta como um povo forte, como um povo que quer viver o avivamento e faz de tudo para viver esse avivamento. Pai, nos levanta como pessoas que querem ser usadas pelo Senhor, Pai. Nos levanta como pessoas que saem do modo automático hoje, em nome de Jesus. Que entende que precisa, que merece, que o Senhor merece mais, que o seu Deus merece mais. Hoje o Senhor dá duplo ânimo, hoje o Senhor tira toda a preguiça, hoje o Senhor tira todo o medo, hoje o Senhor te levanta de novo com o desejo de pagar o preço para quando vir a palavra se sacrificar para confirmar com o Espírito Santo, que quando vier o momento de dançar, de pedir a ministração do Espírito Santo para criar os movimentos, quando for para louvar, para tocar, que o Espírito Santo vai conduzir cada gesto. Papai querido, levanta em nós hoje um desejo, uma força, uma vontade de querer pagar o preço. Papai querido, que hoje nós venhamos entender, Pai, Deus, que o maior preço que nós temos para pagar, para entregar, é com a nossa própria vida. Papai querido, eu oro hoje, Pai, por uma igreja verdadeira, uma igreja que santifica, uma igreja que dá bom testemunho, uma igreja que não fica ali enrustido no meio da terra, mas sabe que é sal. Eu oro, Pai, por uma igreja que assume hoje a identidade de sal e luz. Papai querido, eu oro hoje por uma igreja que vai sair daqui de novo com a identidade de sal e luz. Papai querido, nos perdoa pelas vezes que a nossa palavra não foi condizente com o nosso testemunho, e por isso alguma vida não foi salva, por isso alguma vida blasfemou, por isso alguma vida reclamou do teu nome, Jesus Santo. Então eu te peço perdão, Pai, eu te peço perdão, Pai, que as nossas vidas, Pai, que a nossa conduta possa sustentar a tua palavra, para que o teu evangelho não seja mais descredibilizado, ó Pai. Deus, para que o teu evangelho lá fora não seja envergonhado, mas que eles olhem para nós e vejam o Jesus poderoso, o Jesus amoroso, que eles queiram, ó Pai, que as pessoas queiram ser discipuladas por nós, que as pessoas queiram ser ensinadas por nós em amor, e quando nós não soubermos falar, quando nos faltarem as palavras, Papai querido, que elas olhem para nós e vejam o teu brilho resplandecer. A tua palavra diz que não tem como esconder a nossa luz, não tem como esconder a nossa luz. Então eu te peço hoje em nome de Jesus, Pai, acende, Pai, acende sobre esta igreja, acende, Pai, se tem alguma luz, Pai, querendo se apagar, fraquinha, renova hoje, deixa teu brilho resplandecer.